Para a gente pintar esse rostinho, nós vamos precisar de alguns materiais. E eu vou apresentar para vocês. Eu vou utilizar essa tinta rosa, ela se chama Rosa Chá, caneta Micron preta 005, a Micron marrom 005 também, uma canetinha de tinta branca, tá? Se você não tiver, pode ser também tinta de tecido para você usar com o boleador, a canetinha fantasma e um lápis de cor marrom. Eu também utilizo esse pincelzinho bem pequenininho aqui, no lugar do boleador, mas aí você pode utilizar o que você achar melhor e tiver na sua casa. Para quem tiver o gabarito de rostinho do Ateliê Coração de Pano, eu utilizo esse aqui para fazer a boquinha, tá? Caso você não tenha, não se preocupe que lá na minha apostila, se você quiser adquirir, eu tenho o rostinho desenhado em tamanho natural, tá? Então você vai poder olhar e desenhar o seu rostinho por aqui. E para fazer os olhinhos, eu utilizo um botão. Esse botão tem 2 centímetros de diâmetro, né? E aí você pode comparar colocando o botãozinho, olha, em cima do olhinho, para você ver se a curvatura, se o tamanho está correto, tá bom? Então eu faço uma meia lua aqui, menos que uma meia lua, né? Olha só. Pego só uma partezinha do botão, tá ok? Eu começo sempre descobrindo o centro do meu rostinho. Então, eu já fiz uma marcação aqui, você vai pegar a sua régua, a sua fita métrica, né? Vai medir, vai encontrar o centro. Aqui, esse pontinho aqui foi o que eu encontrei, tá? Então, eu sei que abaixo desse pontinho, eu tenho o meu nariz e a minha boquinha. Acima desse pontinho, eu vou ter os olhos e as sobrancelhas, tá? Esse pontinho aqui de baixo, eu medi 1,5 cm da costura até aqui, pra gente posicionar a nossa boquinha. E é ela que eu vou riscar agora. Posicionei meu gabarito aqui, naquele pontinho. Não vai ser muito fácil para vocês visualizarem, porque o gabarito é transparente. Mas eu vou passar a canetinha fantasma aqui e vocês vão conseguir ver, tá? Então, segure, apoie bem. Eu preciso da firmeza da mesa aqui, para poder fazer para vocês enxergarem. Então, eu vou só passar a minha canetinha aqui em volta. E já desenhei a minha boquinha. A partir do risco da boquinha, nós já podemos colocar os 2 pontinhos das narinas. É mais ou menos uns 8 milímetros acima desses 2 pontinhos da boquinha aqui dos lábios, tá? Então, eu vou colocar mais ou menos, olha, aqui. Aqui eu já tenho o pontinho das narinas. Eu vou chegar um pouquinho mais perto, vou tentar fazer sem o apoio da mesa para mostrar. Aqui, nesse pontinho, você vai puxar como se fosse uma vírgula para o lado de fora, tá? Mais ou menos assim, ó. Uma vírgula bem pequenininha, tá? Ó. Ao lado desses pontinhos que fizemos, vamos colocar 2 parênteses, um de cada lado. E já vamos dar o formatinho do nariz. Eu vou apoiar aqui na mesa para ter mais firmeza. Aqui nós já temos o risco do nariz. A partir deste risco que eu fiz como um parênteses, eu vou subir 1,5 centímetros e vou fazer o meu olhinho. Então, aqui é a altura, eu vou posicionar o meu botão nesse pontinho e fazer o risco até o outro lado, fazendo o contorno aí de uma meia lua. Eu já tenho o risco de um olhinho e agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Agora eu já tenho todo o risco para poder começar a fazer a pintura, tá? E eu vou começar pintando a boquinha. Agora você vai pegar a tinta rosa, o pincel ou o boleador e só vai fazer o preenchimento desse lábio, tá? Nós vamos só preenchê-lo obedecendo todo o contorno. Já preenchemos toda a boquinha com a tinta
E enquanto ela seca, nós vamos passar a caneta Micron agora no nariz e nos olhinhos. O narizinho, então, eu vou fazer com a canetinha marrom e eu vou passar por cima do risco da canetinha fantasma. Então, primeiro eu faço os pontinhos, segura firme para a tinta se expandir, tá? Não faça bolinha, porque senão pode ficar grosso, né? Não vai ficar muito legal. Do outro lado, a mesma coisa. As duas têm que ficar do mesmo tamanho. E agora eu vou puxar aquela vírgula que eu falei para vocês, tá? Eu parto do ponto e puxo para fora. A hora que eu passar o secador para tirar todas as marcas da canetinha fantasma, você vai ver um traço mais fino, tá bom? Vai ficar melhor para você visualizar. E agora também vou passar aqui do lado do parênteses. Importante é fazer um traço fino e firme. Não faça movimentos de ir e vir, porque isso pode deixar o traço muito grosso. E ela é uma boneca bem delicada. Agora eu vou utilizar a canetinha preta e vou fazer o contorno dos olhinhos. Vou usar o botão novamente para não correr o risco de ficar torto. Então, posiciono aqui e passo por cima, bem certinho. Prontinho. Agora eu vou passar o secador para tirar todos esses pontinhos e deixar a nossa pintura bem limpinha. Já retirei todas as marcas da canetinha fantasma. E agora o próximo passo, nós vamos dar um pouquinho de volume nessa boquinha, colocando um pouquinho de tinta branca, tá? Então, vou fazer esse volume para aumentar um pouquinho esse lábio e depois nós vamos fazer o contorno também. É uma boquinha pequenininha, então, se você não tiver a caneta, faça com boleador fininho, que também dá certo, tá? Então, eu vou fazer um toquezinho de branco, como se fosse uma bolinha aqui em cima, na parte superior, duas, uma de cada lado. E uma mais aqui na parte de baixo. E com o pincel, eu vou espalhar essa tinta branca. Só para dar um toque. Enquanto essa tinta seca, nós vamos fazer os cílios, tá? Que são apenas risquinhos que eu vou puxando aqui nos olhinhos da boneca, tá? Então, eu vou virar aqui, que é uma posição melhor para mim. E os traços são bem pequenininhos e bem fininhos, tá? Dessa forma aqui, ó. Você pode preencher um pouquinho mais, aí fica a seu critério, seu gosto. Mas você vai fazendo isso em todo o contorno dos olhinhos. Agora minha boquinha já secou, eu vou pegar a caneta Micron marrom e eu vou fazer um leve contorno, tá? Eu não vou contorná-la por inteiro. Eu vou fazer apenas aqui, ó, o cantinho de cima da boca, com a mão bem leve, só para dar uma marcadinha. E na parte de baixo, também só um toquezinho. Agora nós vamos tentar fazer um pequeno U no meio da boquinha, tá? E puxar um pouquinho para cada um dos cantos. Então, nós vamos fazer aqui, ó, um Uzinho, bem pequenininho. E aí, você puxa um pouquinho para os lados, para fazer a divisão dos lábios. Você pode puxar aqui um pouquinho também, para dar uma amplitude melhor para o sorriso. E
vamos fazer um pinguinho aqui de cada lado, porque depois eu vou ensinar uma dica aqui pra gente aprofundar esse sorriso tímido dela. Nós vamos também fazer um pouquinho de volume aqui em cima da pontinha do lábio dela, tá? Com a canetinha ou com um pincel boleador, você pode espalhar um pouquinho de tinta, bem pouquinho, só para dar uma luz. E espalha um pouquinho. E agora nós vamos usar o lápis de cor comum, escolar. E agora com lápis de cor, nós vamos fazer as marcações aqui do nariz, das pálpebras e das sobrancelhas, tá? É com lápis de cor que nós fazemos isso. No começo você deve aplicar pouca força e depois, se houver necessidade, a gente vai escurecendo um pouco mais. Vamos começar desenhando aquela covinha, né, que nós temos entre o lábio superior e o nariz. Então, aqui você pode começar a pintar dessa forma, bem clarinho, tá? Comece bem clarinho e depois, se precisar, a gente aumenta um pouquinho mais a intensidade da cor. E agora, nós vamos pintar o nariz como se fosse um Y. Nós vamos fazer dessa forma aqui. Isso vai dar um volume para o nariz, tá? Você pode dar uma arredondada aqui, como se fosse a pontinha do nariz. Cuidado para não ultrapassar os parênteses, tá? Esse preenchimento é apenas dentro do nariz. Feito isso, a partir da pontinha aqui desse parênteses, nós vamos subir e fazer o contorno do nariz e já vamos puxar para as sobrancelhas. Esse risco é bem leve, tá? Vai bem tranquila, bem leve. Esse traço vai ser apenas de um lado, só pra gente dar o formatinho do nariz. E aqui, ó, a gente já vai puxar um traço reto pra gente fazer as sobrancelhas depois. Do outro lado, nós vamos só puxar o risco para fazer as sobrancelhas. Na mesma altura, no mesmo tamanho. Mas com lápis de cor é bem tranquilo, porque ele é bem leve, a corzinha dele é bem suave. Então, você não tem medo também de errar, tá vendo? Você pode ir puxando. E se for necessário, com uma borracha branca e limpinha, você também pode passar que ele apaga. E agora também nós já podemos fazer a marcação da pálpebra, tá? É só puxar com o lápis, devagarzinho, ó. Você vai puxando daqui até o outro lado. Uma marcação leve também. E aos poucos ela já vai tomando forma, né? Já vai ficando com um aspecto mais humanizado. Agora nós vamos fazer a definição das sobrancelhas com a canetinha Micron marrom. É uma caneta que não apaga, então agora precisamos tomar um pouquinho mais de cuidado, mas como nós temos aqui a marcação que foi feita com o lápis, nós vamos seguir esse risco agora. Para fazer as sobrancelhas, eu gosto de posicionar ao contrário, né? Para ir puxando os pelinhos dessa forma, tá? Bem suave. Já temos o risco aqui do lápis de cor, então eu só vou seguir esse padrão puxando os pelinhos para cima, assim como é a nossa sobrancelha, tá? É isso que eu vou fazer agora.
Já adiantei e fiz o outro lado também. Quero mostrar de pertinho para vocês, para perceberem que eu fui puxando os pelinhos, né? Conforme um desenho da nossa sobrancelha mesmo. Eu obedeci aquele traço que eu fiz com um lápis de cor, que estava bem clarinho, e fui fazendo os pontinhos. Então, você começa um pouquinho mais grosso aqui no início e vai afinando. E vai ficar dessa forma. Essa bonequinha representa uma mãezinha, né? Então, nós tentamos aqui o máximo deixar um rostinho mais adulto, né? Menos infantil possível. E ao mesmo tempo bem delicado, bem suave. Agora eu quero dar uma dica para vocês, que é algo que eu sempre utilizo nas minhas bonecas quando eu quero aprofundar um pouquinho mais o sorriso, deixá-lo um pouco mais expressivo, né? E também dar aquele ar de sorriso tímido, bem discreto. Então, para isso você vai precisar de uma agulha fina e de linha da mesma cor do tecido. Você vai passar as duas pontas da linha pela agulha para que a gente tenha 4 fios. E agora você vai passar a agulha de trás para frente, tentando pegar bem o cantinho aqui da boquinha, tá? Às vezes a gente não acerta na primeira, mas você tem que pegar bem essa pontinha aqui. Pronto, olha. Peguei bem o cantinho. Você vai puxar essa linha com cuidado para não sair todo o fio, tá? Tem que ficar um pedaço lá atrás. E agora nós vamos entrar ao lado de onde nós entramos aqui, ó, nesse pontinho, tá? Nós não vamos entrar no mesmo, vamos entrar ao lado, um pontinho ao lado. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou mostrar bem de pertinho. Ó, tá? É isso aqui que nós vamos fazer. E vamos tentar sair lá no mesmo lugar da primeira linha. Ou próximo, tá bom? Pronto. Quando a gente puxar essa linha, você vai perceber que ela vai fazer uma covinha. E agora nós vamos amarrar e arrematar aqui atrás. Cuidado para você não puxar muito, não prender com muita força, porque senão pode romper também o fio que está segurando aqui. E aí a gente perde esse trabalho e não vai ficar legal. Olha lá. Você consegue já perceber a diferença de um lado para o outro? Agora nós vamos repetir da mesma forma do outro lado da boquinha. Já fiz os dois lados, né? E você pode perceber que agora o sorriso já está diferente, né? E é algo na característica do rosto que a sua cliente não vai perceber isoladamente, mas como um todo ela vai perceber esse sorriso, ela vai perceber essa serenidade, ela vai perceber esse ar de leveza. E isso é muito legal. Agora chegou o momento de finalizarmos o nosso rostinho com a maquiagem. Vocês me desculpem que eu esqueci de mencionar que a gente vai precisar de blush também. Eu vou começar com um tom mais terroso. Eu vou pegar esse primeiro aqui, que é o mais tom de pele, né? A gente sempre tira um pouquinho do excesso aqui no braço. E eu começo a trazer o meu blush de trás para frente. Bem leve, bem discreto a princípio, tá? Do outro lado a mesma coisa. Bem devagar e com muita suavidade, tá? Essa boneca ela é bem delicada, então ela tem que ter uma maquiagem bem suave também. Já dei uma leve corzinha nas bochechas. E agora com o meu pincel, eu vou achatá-lo. E vou pegar um pouquinho mais de blush, eu vou achatá-lo e eu vou fazer essa curvinha do nariz, tá? Então, olha, você faz por baixo dos olhos, aqui, ó, na parte inferior dos olhos. Como se ela estivesse coradinha. E você vai repetindo à medida que você for vendo a necessidade, tá? Então, aqui, ó, bem suave, tá? Não carregue demais, vai aos poucos, porque aí você vai descobrindo aonde que precisa de mais blush.
Agora eu vou subir também um pouquinho aqui para dar um formato melhor para o narizinho. Bem suave também. Achata mesmo o pincel, ó, que aí você consegue. Se você tiver um pincel próprio, melhor ainda, né? Eu só tinha esse, então eu faço dessa forma. Se você precisar depois dar um retoque também com o lápis de cor, você volta, faz mais um reforço. É bem tranquilo, tá? E agora com o mesmo pincel, eu vou pegar um tom mais rosado, tá? Vou pegar esse tom aqui e vou passar só no início aqui da bochecha, só na lateral. Ó, pode vir de trás, o cabelo vai cobrir aqui. O blush na cor mais pele, mais terroso, ele vai dar aquele ar de pele mais dourada, né? E o vermelhinho, o rosado, ele dá esse ar saudável também. Então eu faço essa mistura, às vezes eu acho que fica bem legal e para essa bonequinha caiu super bem. Agora nós vamos fazer o toque final, que são as sardinhas. Você vai pegar a sua caneta Micron marrom, a 005, e nós vamos fazer alguns pontinhos. Segure a caneta para a tinta expandir. Em algumas você pode fazer um pouquinho mais forte, outras você apenas toca, e dessa forma nós já vamos finalizando a nossa boneca. Pode fazer algumas aqui em cima do narizinho. Se você achar que precisa de algum retoque, você pode pegar o pincel novamente, pode espalhar um pouquinho de blush aqui em cima na cabecinha. Bem suave, é sempre muito suave. O nosso rostinho já está finalizado. E agora nós vamos costurar a cabeça ao corpinho, ao pescoço. Eu utilizo também uma agulha fina e uma linha resistente. Aqui eu tô usando uma de poliamida, pode ser de pipa, pode ser de pesponto, aquela que você tenha certeza que não vai romper, né? Porque a cabeça precisa ficar bem firme. Aqui nós posicionamos. A altura aqui, geralmente um dedinho é suficiente, tá? Eu não gosto do pescoço escondido e também não gosto muito lá em cima, né? Então, vamos procurar aqui uma altura média, mais ou menos um dedinho mesmo. E agora vamos costurar na parte de trás. Já costurei aqui, né? Então, olha só como ficou. Esses pontos, você não precisa ter a preocupação de serem pontos invisíveis ou muito perfeitos, porque o cabelo vai cobrir essa parte, né? Então, você sinta-se bem confortável para fazer da maneira como você está acostumado. O importante aqui é a cabeça ficar bem presa, tá? Ela não pode ficar mole, ela tem que ficar bem segura. Então, esse é um requisito. E aí, você faz da forma como você achar melhor, tá bom?